Boa noite mais uma vez. Então a gente está começando nessa nossa nova série. E como eu disse algumas semanas atrás, quando a gente estava estudando o livro de Ageu, eu sou uma pessoa que gosta bastante do Antigo Testamento. Como eu sempre vivi no meio cristão, quando eu era criança, as pessoas acabavam evitando um pouco o Velho Testamento, parte por ser um pouco difícil, parte por causa das profecias que se tem ali, parte por um legalismo também de achar que não, agora a gente está na graça, então o Antigo Testamento já não tem mais importância. E aí eu até falei, né, o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia, né, e o nosso Evangelho, o Evangelho trazido por Jesus, trazido por Paulo, todo ele já estava baseado no Antigo Testamento. E eu estava preparando ontem, na verdade, a aula das crianças, que também vai ser sobre Abacuque, fazendo o plano. Eu estava pensando como que eu ia fazer isso, porque o começo aqui de Abacuque é um pouquinho complicado de se falar com crianças pequenas. Mas aí eu estava orando, né, e buscando, e uma coisa me veio à cabeça, eu até lembrei da primeira vez que eu vim aqui na Calvary, quando o John Wang estava ensinando. Ele decorreu através de todos os livros da Bíblia, mostrando Jesus em cada um dos livros da Bíblia. E isso me lembra de algo que eu tento sempre fazer com as crianças, é lembrar que não importa aquilo que a gente está estudando, a Bíblia sempre aponta para Jesus. Então foi um tempo bem legal, preparando, né, esse tempo para as crianças, e mesmo que a gente vai falar agora sobre um livro no Antigo Testamento, a gente consegue enxergar Jesus em cada um dos livros da Bíblia. Então eu vou estar lendo com vocês o livro, vou estar lendo com vocês, né, os versículos 1 até 4 do livro de Abacuque, e a gente vai começar então essa nossa série chamada Do Desespero à Esperança. Abacuque 1, versículo 1 diz assim: Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. E eu oro para que o Senhor use esse tempo, Deus, usa a minha vida, Senhor, naquilo que o Senhor já tem ministrado, mas naquilo que o Senhor quer trazer essa noite também. E eu peço, Senhor, que o Senhor me guie nesse tempo, ajuda-me a trazer aquilo que o Senhor quer trazer, Senhor, para a tua igreja, aquilo que o Senhor quer falar. Então, nessa nossa jornada em livros do Antigo Testamento, nessa nossa nova jornada agora no livro de Abacuque, eu oro para que o Senhor venha estar falando com cada um de nós. Prepara, Senhor, os nossos corações para que a palavra ela possa cair num terreno fértil, Deus, e ela possa multiplicar, Senhor, ela possa gerar frutos, Deus. Porque é isso que o Senhor faz, o Senhor gera frutos, o Senhor dá crescimento, Deus, e para nossa alegria o Senhor permite usar as nossas vidas para a gente fazer parte de tudo isso, Pai. Então fica com a gente nesse tempo, Deus, eu te peço em teu nome. Amém. Então, hoje a gente vai começar no livro de Abacuque. E semana passada a gente terminou o livro de Ageu, a nossa série. Quando eu falei, né, quando eu comecei, fiz uma introdução do livro de Ageu, eu disse que o livro de Ageu era, para mim, parecia um livro escrito por um historiador, porque é tão preciso as datas que ele colocava ali, que a gente conseguia colocar o dia da semana e o ano que as coisas estavam acontecendo. Isso é extremamente raro, você conseguir, num livro tão antigo, não importa se é da Bíblia ou não, ter uma precisão de datas como acontecia ali. No livro de Abacuque, a gente já não tem muito disso. A gente sabe muito pouco sobre a vida de Abacuque. Para começar, ele não é citado no Antigo Testamento por mais ninguém, então ele só aparece aqui no livro dele. Mas, nesse livro, a gente vê alguns fatos que acontecem que nos ajudam a entender um pouquinho de quando a história está se passando. E a gente vai ver hoje, né, que isso é importante a gente saber quando a história está se passando, até para entender o porquê dessa queixa de Abacuque. Se a gente ler aqui, né, ele começa até quando, por quê ele está
se queixando, ele está questionando Deus, e não é simplesmente questionando, ele está queixando mesmo, trazendo uma queixa, trazendo uma súplica para Deus. Abacuque, como eu disse, pouca coisa é dita sobre ele, mas ele parece que ele era da tribo de Levi, que era um levita. Por que eu digo isso? Porque todo mundo que já leu o capítulo 3 de Abacuque, que é um capítulo lindo, eu recomendo vocês a lerem o livro todo, mas sempre que vocês quiserem meditar um pouco, o capítulo 3 é um capítulo maravilhoso mesmo. É uma canção, é um salmo escrito por Abacuque. E a gente sabe, né, que normalmente quem escrevia as canções, principalmente as pessoas que escreviam, eram da tribo de Levi. Mas não temos certeza, porque Abacuque não diz de qual tribo ele era. Mas Abacuque se apresenta como um profeta, ele se identifica como profeta. Isso quer dizer que as pessoas reconheciam Abacuque como um profeta de Deus. E como o Kaká disse mais de uma vez nas últimas semanas, esses profetas do Antigo Testamento, eles tinham algo especial, eles tinham um chamado especial. Existem pessoas ainda, eu acredito, que têm um dom de profecia, mas nenhuma dessas pessoas vai trazer a palavra de Deus no sentido de escrever uma nova Bíblia. Abacuque foi uma dessas pessoas usadas por Deus para trazer a palavra que a gente tem aqui, inclusive palavras que são citadas e repetidas pelos apóstolos lá no Novo Testamento. Então, era algo extremamente especial. E o nome de Abacuque, provavelmente, ele deriva da palavra abraço. Então, Abacuque significaria algo como abraçado ou abraçar. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso por causa de algumas pessoas que conversaram, né, com a gente essa semana, falando de como o livro de Abacuque tinha impactado a vida deles na caminhada cristã, no começo da caminhada cristã. Ou, em outras palavras, como as palavras descritas no livro de Abacuque abraçaram eles nesse começo da vida cristã. E o livro de Abacuque acaba sendo como um abraço mesmo, porque apesar de mostrar uma queixa de sofrimento que estava acontecendo e de que vai acontecer com o povo, mostra a Deus também mostrando essa esperança, né? Como a nossa série diz, indo do desespero até a esperança. Então é como se esse livro abraçasse, né? E tem palavras nesse livro que basicamente elas nos abraçam mesmo, né? Quando a gente lembra que é aqui que está escrito que o justo viverá pela fé, que foi tão repetido no Novo Testamento, é aqui que diz que toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. É aqui que diz que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja azeitonas, ainda que tudo dê errado, ainda assim eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação, que faz os meus pés como os da corça e que me faz andar em lugares altos. Então são palavras que lembram que mesmo no sofrimento, Deus está conosco e Deus está cuidando da gente. Então, realmente é como se esse profeta estivesse nos abraçando com as palavras desse livro. Então, como eu estava falando, não é tão claro a gente identificar a data exata de quando Abacuque foi escrito, mas se a gente começa a ler, se a gente partisse lendo a partir do versículo 5, né, não vou ler isso agora, vocês podem ler o livro inteiro na casa de vocês, a gente vai falar sobre isso na próxima semana. A gente vê uma profecia falando que a Babilônia ia invadir Judá. Então, o que isso nos ajuda a entender? Isso nos ajuda a entender que o livro de Abacuque foi escrito antes do templo ser destruído. Então, quando a gente falou em Ageu, o templo já tinha sido destruído e eles estavam reconstruindo. Então, eles tinham ainda o templo de Salomão em toda a sua majestade. Apesar de algumas coisas terem acontecido durante os anos. Mas eles tinham um templo. E a descrição aqui dá a entender que, provavelmente, esse livro foi escrito entre a queda, a destruição da cidade de Nínive, aquela cidade, né, que a gente conhece a história do profeta Jonas, e entre a época que o rei Josias morreu. Então, Nínive foi destruída em 612 a.C., o rei Josias morreu em torno de 609 a.C. E por que essa cronologia, então, ela é importante? Porque eu parei para falar nisso. Porque o rei Josias vai nos ajudar a entender um pouco do que estava acontecendo aqui. Se
a gente analisar, se a gente lembrar da história do rei Josias, e eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. O rei Josias, ele foi um rei de Judá, ele era um descendente de Davi, ele teve um péssimo pai, ele teve um péssimo avô, Amon, o pai dele, e Manassés, eles profanaram o templo, eles trouxeram idolatria, o avô dele até sacrificou um filho dentro do templo de Salomão, o templo de Deus, né, que Salomão construiu, para você ver o nível do que acontecia ali. Só que, quando ele era uma criança, com 8 anos, ele se torna rei. Provavelmente ele assume mesmo, até os 16 anos, pessoas ajudavam ele a reinar. E aos 16 anos, a Bíblia diz que ele começa a buscar o Senhor. Então, o rei Josias, que teve um péssimo pai, um péssimo exemplo, sozinho ele começa a buscar a Deus. Quando ele tem 26 anos, a gente vê que um dos seus súditos, dos seus servos, encontra o livro da lei do Senhor no templo. E isso vai trazer um avivamento total para a nação de Judá. Então a gente vai ver uma reforma religiosa acontecendo na época de Josias. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas só antes de seguir nisso, eu queria falar, se vocês lerem o livro de Abacuque, eu espero que vocês tenham lido, se não, leiam durante a semana, ele é bem curtinho, vocês vão ver que a gente consegue basicamente dividir ele em 6 sessões, ou 6 segmentos, no esboço dele. A primeira são esses versículos 4, que é a primeira queixa de Abacuque. Então Abacuque levanta essa queixa contra Deus. Dos versículos 5 ao 11 do capítulo 1, a gente vê Deus respondendo a essa queixa de Abacuque. Então Deus traz uma resposta para Abacuque. Vocês vão ver essa resposta na semana que vem, ela é meio agridoce, digamos que às vezes não é aquilo exatamente que Abacuque acho que esperaria ouvir. Aí de repente a gente vê uma outra queixa de Abacuque, a partir do versículo 12 até o primeiro versículo do capítulo 2. Na sequência, Deus traz uma segunda resposta a essa queixa, até o final do capítulo 20. Nessa segunda queixa de Abacuque, né, ele vai falar: Deus, por que você está usando uma nação ímpia para trazer julgamento contra o seu povo? E aí Abacuque traz esses questionamentos que, às vezes, a gente para pensar também. Por que o ímpio está bem, o ímpio está prosperando, enquanto o justo está sofrendo? Mas Deus traz uma resposta. E Deus traz uma resposta com uma esperança nessa quarta sessão. E aí a última sessão é esse capítulo 3 maravilhoso, que é um louvor de Abacuque, uma oração que exalta a soberania de Deus. Então, é uma ótima maneira que ele termina esse livro. Então, indo agora, eu vou ler novamente os versículos 1 e 2, que Abacuque diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei violência sem que tragas salvação? Então Abacuque, né, esse profeta, ele começa o livro de uma forma um pouquinho diferente de outros profetas que a gente vê no Antigo Testamento. Geralmente os profetas eles traziam uma mensagem de arrependimento. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar os seus caminhos. Às vezes, como Ageu, junto a isso trazia uma mensagem de encorajamento também, para estar ali reerguendo o templo, né? Deus está com vocês ali. Abacuque, ele já começa trazendo questionamentos diante de Deus, ele traz essas queixas diante de Deus. E eu particularmente acho isso incrível, porque eu sou uma pessoa questionadora desde que eu sou criança. Eu sempre fui muito da criança dos porquês. Eu tento me informar sobre todas as coisas, eu conheço um pouquinho de cada coisa. Eu gosto simplesmente de aprender por aprender coisas. Então, eu tenho um bando de cultura inútil, de coisas assim que... vou pesquisar numa hora, por que isso acontece? Eu começo a pesquisar para descobrir por que essa coisa acontece, por que as coisas funcionam. Mas eu sempre gostei de estar questionando, né? E a gente vê isso de uma forma muito boa aqui no livro de Abacuque. Então, no livro de Abacuque, a gente vê Abacuque questionando Deus
a gente vê Abacuque levantando perguntas de por que o povo de Deus está sofrendo. Ele começa a gritar ali violência. Até, Senhor, você não está me ouvindo. Quando você vai trazer salvação? Para aqueles que estão... ou melhor, antes disso, né, como eu estava falando, eu sempre fui muito questionador. E aqueles que passaram infância e adolescência na igreja, sabem que muitas vezes pessoas, quando não têm paciência para responder uma pergunta, começam a falar, para de perguntar. Te cortam. Tem algumas pessoas que são mais legalistas, que elas falam, como assim você vai questionar a Deus sobre um assunto? Quem é você para estar questionando a Deus sobre um assunto? E verdade, a gente não é ninguém para estar questionando a Deus sobre nada. Mas a gente vê que Deus, ele conhece o nosso coração. E Deus, ele preza muito pela sinceridade do nosso coração. E conforme eu fui crescendo e fui conhecendo mais da palavra de Deus, uma das coisas que me encanta é saber como Deus preza por a gente se apresentar diante dele com um coração sincero. A gente tem o exemplo de Davi, que como a Bíblia diz mesmo, ele derramava o coração dele diante de Deus. Então Davi colocava todos os seus sentimentos e expunha isso diante de Deus. Então a gente vê que não é uma exclusividade de Abacuque trazer perguntas assim diante de Deus. E como eu falei de Davi, inclusive eu quero ler com vocês um salmo escrito por Davi, que é o Salmo 13. Esse Salmo 13 ele é muito semelhante ao livro de Abacuque, na verdade. Deixa eu abrir aqui. O Salmo 13, então, esse salmo. O livro de Jó. Diz assim, é um salmo bem curto, eu consigo ler ele inteiro. Diz assim, ele começa da mesma maneira que Abacuque começa. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu terei inquietações e tristeza no coração? Dia após dia. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos, ou do contrário eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Olhem a mudança que a gente vê agora no versículo 5. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta na tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Levar as dúvidas e questionamentos diante de Deus não é errado. Como eu disse, Deus preza por um coração sincero. Levar questionamentos a Deus não é falta de fé. Tanto que por muitos Abacuque é chamado como profeta da fé. Como eu disse, é ele que diz, o justo viverá pela fé. Então, eu não tenho dúvidas da fé que Abacuque tinha em Deus. E a gente vê que isso em nada abala a fé dele. Ele estava sendo sincero com Deus. E o que a gente vê é que quando a gente levanta esses questionamentos, muitas vezes nós precisamos esperar. A gente não sabe se Deus vai responder ou quando Deus vai responder esse nosso questionamento, mas a gente sabe que ele está agindo da melhor maneira e a gente sabe que no momento certo ele vai agir de alguma maneira. Pode não ser a resposta que você espera. Infelizmente, muitas vezes, quando a gente levanta questionamentos para Deus ou leva perguntas, a gente já tem uma resposta que a gente espera que Deus dê, né? Você fica tentando ali Deus para ver se Deus muda a resposta para encaixar naquilo que você quer. Mas Deus, ele sabe o melhor. Os planos dele são maiores, são melhores, e ele vai, no momento certo, tá agindo, ou até mesmo tá respondendo. Para aqueles que estão na reunião dos homens ou das mulheres e estão fazendo estudo bíblico indutivo, né? Estão aprendendo a estudar indutivamente a Bíblia, vocês provavelmente começaram ouvindo que vocês precisam ler o livro inteiro, conhecer um contexto ali da história e fazer o quê? Olhar palavras que se repetem durante o texto. Por quê? Porque essas palavras que se repetem, normalmente elas vão trazer um ponto importante do texto. No livro de Abacuque, a gente vai ver que palavras como violência, palavras como porquê, e palavras como salvação ou as suas variantes, elas são repetidas várias vezes ao longo do livro. Então a gente vai ver que esses são alguns pontos importantes. A primeira delas, que a gente viu aqui, é essa palavra violência. Ele grita
simplesmente violência, e essa palavra vai ser repetida 6 vezes nesse pequeno livro que se tem de Abacuque. A palavra violência, ela significa, além de violência, crueldade ou injustiça. Então ela era muito usada nesse sentido de quando uma injustiça estava acontecendo. Então Abacuque ele estava questionando as injustiças que o povo estava sofrendo. Tanto que no capítulo 3 ele vai repetir essa questão da por que ele vê tanta injustiça no meio do povo. Então ele começa gritando, e por que agora voltamos lá à nossa cronologia, lembrando um pouquinho do rei Josias. Se a gente analisa um pouco a situação, a história, esse pano de fundo, se realmente a história de Abacuque se passa no meio da morte de Josias e ele começa a profetizar após a morte dele, Abacuque viveu em 2 momentos extremamente contrastantes. Um momento onde houve um avivamento religioso e o povo buscava muito a Deus, e o momento onde o povo sucumbiu, deixou de buscar a Deus e aconteceu as invasões do Egito, as invasões da Babilônia, levando eles cada vez mais para o fundo do poço, cada vez mais a uma idolatria. Segundo Crônicas 34, versículos 1 e 2, eles nos contam sobre a história de Josias. Só vou ler, na verdade, esses 2. Eu recomendo vocês a lerem, se nunca leram, o capítulo 34 e 35 de 2 Crônicas, que mostra a história de Josias. É uma história que realmente dá um ânimo na gente. Porque você começa a ler a história dos reis de Israel, é um pior do que o outro. Um que leva mais para o buraco. Aí, de repente, você chega em Josias e olha o que a Bíblia diz sobre Josias. 34, versículos 1 e 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia diz que nunca houve antes dele, e a Bíblia diz também que não houve depois um rei em Judá que fosse como Josias. Lembrando, né, que Davi ele era rei de todo Israel, né, as tribos não tinham sido divididas ainda, aqui as tribos já tinham sido divididas, então está se falando do reinado de Judá. Como eu disse, se a gente para e lê um pouquinho antes aqui, no capítulo 33, a história do pai dele, se a gente volta e lê a história do avô dele, é uma história deprimente, de vendo como eles estavam tão distantes de Deus. Como eu disse, Manassés, o avô, chegou a sacrificar um filho dentro da casa de Deus para deuses pagãos. Ele não estava sacrificando para Deus, ele estava sacrificando para outros deuses. Eles profanaram o templo. E aí o que acontece? Josias, com 8 anos, o pai dele é assassinado, Amon foi um péssimo rei. Com 8 anos, ele se torna rei. Como eu disse, aos 16, ele começa a buscar Deus. Aos 26, é encontrado o livro da lei do Senhor. Provavelmente esse livro devia ter se perdido, até mesmo pelos próprios pai ou avô dele. Por quê? Porque eles deixaram de buscar Deus, então eles não tinham o livro da lei. E a Bíblia, a maneira que traz, dá a entender que é o livro que foi feito ou colocado ali, o livro que veio das mãos de Moisés, ou seja, as leis mesmo que foram entregues para Moisés. Pode não ser, mas a gente sabe, e até pelo escrito, que isso tem a ver com as leis mosaicas, né? Tem a ver com as leis que Deus deu para o povo. A gente sabe que essas leis tinham sido colocadas dentro do templo e por algum motivo se perdeu. Agora se encontra. E o que Josias faz quando encontra? Ele lê. Uma coisa bem básica, se você acha um livro muito tempo sem ter lido, você vai se interessar, deixa eu ver do que se trata esse assunto. Quando ele lê, ele fica perplexo, ele fica chocado de como o povo se afastou de Deus. Ele já estava buscando a Deus por 8 anos. Só que a ideia é que ele não tinha acesso à palavra de Deus. É como se ele não tivesse acesso à Bíblia que eles tinham naquela época. E aí, de repente, quando ele encontra isso e ele descobre que, no templo de Deus não deveria ter altares de outros deuses. Não deveriam ter postes de outros deuses ali. O que Josias faz? Ele acaba com a idolatria no povo, mas ele acaba de uma vez com todas. A gente vê que outros reis fizeram isso, mas deixaram uma coisinha ou outra. Ele derruba todos os altares idólatras, ele proíbe a idolatria,
E ele faz com que todo o povo adore somente a Yahvé, somente a Jeová, somente ao Deus único, né? Então ele traz essa reforma. E sabe o que é interessante nisso? Por causa dos péssimos reis anteriores, Deus já tinha dito que ele ia destruir a nação de Judá, e ele ia destruir a cidade de Jerusalém. Eles sabiam que ia chegar esse julgamento. Quando ele começa dizendo ali a advertência do profeta Isaías, essa palavra advertência é a palavra fardo, é a palavra peso. Ou seja, peso, fardo, não é algo legal de se ouvir, não. Ó, eu tenho uma palavra muito pesada para falar para você, eu tenho um fardo para trazer para você. Não é um negócio que te animaria. E é assim que começa o livro de Abacuque, né? Então Deus está trazendo essa mensagem. Mas o que acontece então nessa época de Josias? Ele traz essa reforma espiritual. Deus já tinha dito que ia destruir, mas Deus diz que por causa de Josias, por causa dele ter levado o povo a seguir a Deus, por causa de não ter havido um rei que buscasse em Judá, que buscasse a Deus de todo o coração como ele buscou, ele não faria isso no tempo de Josias. É tipo assim, ele postergou aquilo que ele faria, e o reinado de Josias foi um reinado próspero. Enquanto Josias reinou, o povo estava servindo a Deus. Mas, no ano 609, Josias ele vai contra o faraó Neco numa investida e ele acaba sendo morto. E aí o Egito começa a ter essa influência, né, a essa espécie de domínio sobre a nação de Judá, que não dura muito, porque logo depois, na batalha do Carquemes, se eu não me engano, vem Nabucodonosor e derrota o Egito, derrota a Assíria, que tinha levado Israel para cativeiro, e aí começa a ocorrer o exílio babilônico, né? É nessa época que Daniel, Ananias, Misael e Azarias são enviados para a Babilônia, né? Os nomes deles são mudados para nomes pagãos. Então, o que acontece? Abacuque ele provavelmente presenciou esses bons anos, esses anos felizes de avivamento da época do rei Josias. Mas agora ele estava vivendo, e quando ele começa a profetizar, numa época de puro declínio espiritual. Quando a gente vê depois da morte de Josias, por causa da influência do faraó Neco, né, o faraó do Egito, os filhos de Josias acabam assumindo o reinado, mas eles são péssimos. Eles fazem tudo o que o Senhor reprova. Então, junto a isso, eles levam o povo novamente à idolatria. E aí o povo, a gente sabe pela história, né, na Bíblia, eles começam a pegar práticas dos povos pagãos também. Então eles começam não apenas a serem oprimidos pelo Egito, não apenas a serem oprimidos pelo rei Nabucodonosor, mas eles próprios oprimir uns aos outros. Por quê? Porque eles sucumbem ao pecado. Basicamente, o que acontece? Eles abandonam a lei de Deus. E aí eles vão ter esse momento de... Só deixa eu checar aqui. Beleza. Então eles vão ter esse novo tempo, e isso é um dos motivos pelo qual Abacuque ele traz e começa a falar: até quando eu vou gritar violência sem que traga salvação? Por isso que ele vê tanta injustiça. A gente vai ver no próximo versículo que o próprio povo estava cometendo também essas iniquidades. O próprio povo de Deus estava cometendo essas iniquidades. E aí o que acontece? Abacuque clama por salvação. E como eu disse, a palavra salvação e seus derivados é uma das palavras que se repetem pelo livro de Abacuque. Ou seja, é um tema importante que se tem no livro de Abacuque. E eu gosto de analisar, eu sempre, quando eu ensino aqui, né, eu falo, pode ser coincidência, né, mas quando eu analiso certas coisas na Bíblia, para mim não é coincidência. Existem várias palavras para salvação, mas as 4 palavras utilizadas no livro de Abacuque são palavras que derivam do hebraico Yeshá, que é exatamente de onde vem o nome Yeshua, que significa Deus é salvação, que é o nome de Jesus. Parece que profeticamente
perdão pelo trocadilho, né? Mesmo sem estar vendo Jesus Cristo, Abacuque está clamando por essa salvação. E o que a gente sabe? Pelas próprias coisas que Deus vai falar, aqui na sequência, ele vai falar que vão acontecer, que o povo vai sofrer devido ao seu pecado. Judá vai sofrer uma condenação devido aos maus atos que eles tiveram. Eles vão sofrer opressão, sim, pelo povo da Babilônia. Mas Deus vai dizer para Abacuque, quando ele questiona, dizendo, vocês podem sofrer agora, mas no fim, os ímpios vão pagar pelo que eles fazem e os justos eles vão ser exaltados. E a gente sabe que essa vitória mesmo em relação ao pecado, essa verdadeira salvação, ela só vai ser cumprida com Jesus Cristo morrendo na cruz. Então essa salvação que Abacuque tanto clamou para o povo judeu, ela só vai vir através de Jesus Cristo. Por quê? Porque no fim dos tempos, a Bíblia fala que ainda vai existir um remanescente na tribo de Israel, e Deus vai usar esse remanescente, o povo gentil, para trazer salvação ao povo que rejeitou a Jesus Cristo. Mas seguindo aqui, no versículo 3, Abacuque diz assim, por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Abacuque realmente rasga o coração dele diante de Deus. Ele diz, em toda a minha volta tem briga, em toda a minha volta existe violência e iniquidade. O que significa em toda a minha volta? No povo. Ele não está falando somente dos egípcios que estavam oprimindo eles. Ele não está falando da Babilônia que estava exilando judeus. Ele está falando que a iniquidade existe no próprio povo. E essa é uma pergunta que sempre existiu no meio cristão e fora do meio cristão. Por que um Deus bondoso, um Deus amoroso, permite o sofrimento? Por que um Deus bondoso permite que pessoas ímpias oprimam pessoas fiéis que estão buscando a Deus? Por que um missionário sofre tanto num país árabe, na Coreia do Norte? Por que cristãos na Coreia do Norte são levados como escravos para campos de concentração? E muitas vezes morrem de exaustão, de trabalho, num lugar como esse. Por que Deus permite essas coisas acontecerem? E Abacuque levanta esses questionamentos. E isso, como eu disse, não é exclusividade de Abacuque. Se a gente parar para ler a Bíblia, livros como Eclesiastes e Jó, isso daqui é um tema central. Por que justos sofrem? Por que Jó sofreu durante toda a vida dele, mesmo dizendo que ele era justo no começo do livro? Por que a gente vê tantas vezes no livro de Eclesiastes o pregador lá falando por que os ímpios prosperam, por que é tudo vaidade, eu esqueci a palavra que a NVI usa, é tudo uma ilusão, não adianta fazer nada, porque os ímpios vão prosperar no fim das contas, mas em ambos os livros a gente vê um final exaltando a soberania de Deus, assim como a gente vai ver aqui no livro de Abacuque. E olhando no próprio exemplo que a gente vê na Bíblia, né, em todas as Escrituras, a gente sabe que a gente vai passar por momentos difíceis. A Bíblia diz que a gente vai sofrer aflições, né? Mas Jesus diz, tenham bom ânimo, tenham coragem, eu já venci o mundo. Então, a gente vai sofrer, mas o nosso foco está nessa salvação clamada por Abacuque. O nosso foco está em Yeshua, está em Jesus Cristo. Esse acaba sendo o nosso foco. E a gente vê que esse tema, ele é dito também por Paulo, em Romanos 5, por Tiago, em Tiago 1. Ele diz que a gente pode se alegrar nos nossos sofrimentos. Por quê? Porque através dos nossos sofrimentos, o nosso caráter é moldado. Seja através de perseverança, de paciência que é gerada em nós, a gente sabe que Deus age nesses momentos, Deus opera nesses momentos. E o que a gente vê? Assim como a gente leu ali no Salmo 13, que Davi questiona Deus, até quando eu vou sofrer? Deus, os meus inimigos, eles estão fazendo chacota de mim, eles estão falando, eu venci você. Davi trazia essas coisas como, parece que os ímpios estão zombando de você, Deus, que você não pode fazer nada. Mas no final, ele termina dizendo, eu confio em teu amor, eu vou me exultar na tua salvação. Spoilers, né, do livro de Abacuque, né? Mas já falei isso daqui logo no começo.
Como que o livro de Abacuque termina? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja azeitonas, que não haja gado nos currais, que não hajam ovelhas, que não hajam coisas para serem usadas no templo, que não hajam nada, que eu sofra, que eu passe fome, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Então, o foco é lembrar a soberania de Deus. Deus é soberano e a gente sabe que, por mais que o nosso sofrimento aqui possa estar ocorrendo, a gente sabe que ele é temporário. Pode ser que ele não acabe durante a nossa vida aqui na Terra. É triste dizer isso, mas isso pode acontecer. Mas por toda a eternidade nós vamos viver com Jesus. Sem sofrimento, sem choro, sem dor. A gente vai ser literalmente felizes para sempre. Isso não é clichê de história em quadrinho, não. Isso é a realidade do povo cristão que vem através de Jesus Cristo. Então, todos esses, eles terminam, Abacuque termina, né, o livro dele, num foco, ainda que as suas bênçãos não venham, eu vou me alegrar não nas suas bênçãos, mas vou me alegrar no abençoador. Eu vou me alegrar naquele que me abençoa. Então, meu foco tá... E aí ele usa o Deus da minha salvação, mais uma vez, Yeshua, que é Yeshua, né, que é Jesus Cristo, o Deus da salvação. E aí ele continua no capítulo 4, no versículo 4, dizendo: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Então o que ele está dizendo? Ele levanta mais uma coisa diante de Deus. Ele diz que, Deus, muitas pessoas do seu povo, os judeus, eles têm ignorado a sua lei. Quando ele diz aqui, por isso a lei se enfraquece e a justiça ela acaba sendo pervertida, ele não está falando de leis de advogados e a justiça dos advogados, ele está referindo à lei de Deus. Ele está trazendo aqui o que Deus estabeleceu através da lei mosaica. Essa lei que o rei Josias encontrou novamente esse livro e trouxe e leu diante de todo o povo. E ele diz que a lei está sendo enfraquecida. Essa era a palavra de Deus que eles tinham. Mas ele, de forma alguma ele está falando que a palavra de Deus está ficando fraca. O que ele está dizendo é que o povo está ignorando a sua lei. E o que acontece quando o povo ignora a sua lei? Eles começam a cometer práticas dos povos que Deus abomina. Eles começavam a copiar as coisas que esses povos abominavam. Sempre começava assim. Primeiro você tolera uma coisa. Não, isso é errado, mas vamos deixar passar. Aí, de repente, você está lá fazendo. É como o Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, você começa andando. Então, evite andar no conselho de quem é ímpio. Evite parar, se deter em quem está zombando, escarnecendo. Evite sentar na roda, no meio dessa turma aí, e começar a fazer a mesma coisa. Então, no Salmo 1 já nos dava uma dica de que, como que começa? Começa com eu andando primeiro. Não, mas eu não estou fazendo nada, eu só estou andando junto. Aí, de repente, eu paro. Aí já estou ali no meio. Aí, de repente, eu me assento e estou na roda ali dos escarnecedores, zombando com todo mundo. Então, o que acontece? A gente vê o efeito que a falta da palavra de Deus causa na humanidade. E esse efeito é o pecado. Então, por que o povo estava sofrendo e por que ocorre esse sofrimento do povo de Deus e essa opressão por um povo ímpio? Porque eles pecaram. E o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, como vai ser falado hoje com as crianças, ele traz consequências. E as consequências, muitas vezes, são bem piores do que aquilo que a gente imagina. Como o caso de começar a tolerar determinadas coisas e começar a reproduzir essas ações como se algo fosse normal. Hoje em dia, a gente vê tantas igrejas se tornando igrejas progressistas e adotando coisas que a Bíblia abomina. Por quê? Porque você começa a cada vez mais falar, não, isso daqui é alegórico na Bíblia. Isso daqui não é literal, mas quem que diz isso? Quem diz isso são pessoas que não leem a Bíblia. Porque quando você lê e você vê como ela se completa perfeitamente em cada livro, você vê, não, isso não é alegoria. Quando Jesus disse isso, ele realmente significava isso daí. Ele não estava amenizando, ele não estava tentando usar uma figura de linguagem com você. A gente viu, né, que na época de Josias, quando ele encontrou a palavra de Deus, isso trouxe um avivamento.
agora o povo novamente se afasta, o povo começa a ignorar e a lei acaba sendo enfraquecida, né? E o que isso acontece? A justiça acaba não prevalecendo. A justiça ela começa a ser torcida. Como diz Almeida, a justiça é pervertida. A gente sabe que no padrão humano, como diz em Isaías 64, se eu não me engano, posso estar errado, mas é em Isaías que está escrito, a nossa justiça é um trapo imundo. A palavra ali são, basicamente, o que seria traduzido hoje, é um absorvente sujo. Tipo, absorvente sujo não é algo que você pega e sai andando aí, apontando para todo mundo, mostrando, olha o absorvente sujo. Então, é isso que compara a nossa justiça. Ela é imunda, ela é suja. E é isso que acontece quando a gente se afasta de Deus. A justiça, ela acaba sendo corrompida. Ela acaba sendo torcida. Deus, ele já tinha dito através de vários profetas que por causa do pecado do povo eles iam sofrer. E a gente vê que isso é consequência desse afastamento de Deus. O Salmo 119, no versículo 11, o Salmo 119 é aquele salmo conhecido por ser gigante, né? Mais de 160 versículos, mas ele traz alguns salmos que deviam estar tão impregnados na nossa cultura cristã. No Salmo 119, versículo 11, Davi diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando a gente tem acesso à palavra de Deus e a gente lê, não adianta você ter uma Bíblia e não ler, deixá-la ali jogada. Não adianta você ter um aplicativo no teu celular e não abrir ele para ler. Hoje vocês têm até a possibilidade de ouvir, mas você precisa prestar atenção naquilo que você está ouvindo. Não adianta você botar ele, botar uma música e começar a conversar com outra pessoa, para tentar por osmose, tá absorvendo só uma coisa. Se você vai ouvir, tira um tempo para só estar ouvindo mesmo ali a palavra de Deus. Tira um tempo para estar lendo. Quando a gente tem esse acesso, mas não apenas lê, mas guarda em nosso coração, isso nos ajuda a não pecar contra Deus. Como a gente está dizendo hoje ali embaixo para as crianças, isso nos ajuda a dizer não para o pecado, a fugir do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos lembrar do que a palavra diz. O Espírito Santo vai nos lembrar não apenas as consequências do pecado, mas o preço pago pelo nosso pecado. Lembrar do que Jesus sofreu na cruz por causa do nosso pecado, e lembrar que a morte dele não foi em vão. Em tempos de dificuldade, a gente não pode se afastar da palavra de Deus. Por mais difícil que seja para você naquele tempo de você abrir a sua Bíblia e ler, às vezes você está tão destruído que é difícil, abra a Bíblia e leia. Bote o aplicativo e ouça a Bíblia nesses momentos. Mesmo você achando que aquilo não vai estar entrando ali em você naquele momento, faça isso, se esforce. Nem sempre você vai ter vontade de ler a Bíblia. Até mesmo porque o diabo vai estar jogando as mentiras de que você está cansado, e você vai fazer outra coisa. E aí você consegue ler outro livro, você consegue ver outro filme, mas em relação à Bíblia, o diabo vai fazer você ficar cansado, você dormir, você bocejar. Mas mesmo em tempos de dificuldades, se esforce. Vamos estar buscando a palavra de Deus, porque quanto mais a gente se afasta da nossa vida devocional, cada vez mais a gente é contaminado pelas práticas do mundo. Cada vez mais o normal o anormal se torna normal para nós. E a gente começa a viver essa justiça que é torcida. Essa justiça que é pervertida, como diz a palavra de Deus. O Salmo 119, como eu disse, traz outro salmo maravilhoso, outro versículo maravilhoso, o 105, que diz que a palavra de Deus é uma lâmpada para nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Então é lâmpada e luz. Quantos aqui que dirigem vão se meter numa estrada de barro que você não conhece à noite com os faróis apagados do carro, sem luz alguma? Vocês não têm coragem de fazer isso, por quê? Porque você vai destruir a roda do teu carro, você vai furar pneu, você não vai fazer isso. Você vai ter certeza de que os faróis estão funcionando, que você vai ter uma iluminação, até mesmo porque a gente sabe no país que a gente vive, né? O risco de você ser assaltado, de você morrer, é grande, porque a gente tem bandido para tudo quanto é lado. Então você não vai querer que teu carro quebre no meio do nada, porque você não quis acender os faróis durante a noite. Imagina na tua caminhada cristã, os buracos, os empecilhos, como você não vai tropeçar nisso. Você precisa de luz, você precisa de uma lâmpada para te guiar.
E a palavra de Deus é essa nossa lâmpada, ela acaba sendo esse nosso guia na nossa maneira de estar vivendo. Hoje é bastante comum também a gente ouvir vários cristãos clamando por justiça e várias pessoas clamando por justiça, né? Tinha uma época atrás que as camisetas do justice, faça justiça, né? Seja justo, era moda. E eu não tenho nada contra isso. Eu acho que a justiça ela deve ser feita. Mas o que acontece, muitas vezes, em várias situações, até mesmo em meio cristão, muitas vezes pessoas tentam fazer a sua própria justiça como a justiça de Deus. E quando isso acontece? Quando elas estão longe da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que faz com que essa justiça não seja pervertida. Muitas pessoas acabam desistindo porque elas veem que a burocracia, as coisas são tão horríveis, são tão difíceis, e falam, não adianta prosseguir daqui, eu não vou conseguir fazer nenhuma mudança. Mas a palavra de Deus vai nos encorajar a levar não a nossa justiça pervertida, né, mas a levar a justiça de Deus, a estar levando essa justiça de Deus. E chegando agora bem na partezinha final, ele diz que os ímpios prejudicam os justos. E eu vou dizer que isso é uma frase que me anima, que me dá um gás aqui, ouvir que os ímpios prejudicam os justos. Eu vou dizer que essa é uma das melhores frases nesse começo que a gente tem do livro de Abacuque. Por quê? Porque para os ímpios prejudicarem os justos, deve haver justos. E isso é uma coisa maravilhosa que Deus faz. Quando a gente lê Romanos 11, que é um capítulo maravilhoso que fala sobre a futura salvação de Israel, e o final de Romanos que fala sobre a salvação da humanidade, a gente vê Deus falando que sempre vai haver um remanescente do seu povo. O que é esse remanescente? Paulo usa em Romanos 11 o exemplo de Elias. Ele fala que Elias orou achando que somente que não existia mais ninguém que não adorasse a Baal, que ele estava sozinho nisso. E o que Deus faz? Deus mostra para ele que ele guardou um remanescente, mais de 7.000 homens naquela época de Elias que não tinham se dobrado a Baal. E Deus fala que sempre vai haver esse remanescente. Por mais que a cultura seja ruim, por mais que pareça que todo mundo à nossa volta está se voltando contra Deus, Deus não vai permitir que o povo dele acabe. Vão haver sempre esse remanescente de justos. E qual é o nosso dever, fazendo parte desses justificados por Cristo? É a gente se levantar e fazer diferença. A gente se levantar e tentar levar não a nossa justiça própria, mas a justiça de Deus. Mesmo em meio a uma cultura que seja tão avessa à palavra de Deus, a gente pode se levantar e estar fazendo diferença. Você pode fazer diferença na tua faculdade. Eu lembro que na minha graduação, na federal, o povo realmente é ímpio naquela faculdade. É difícil você se levantar e fazer diferença. Eu que fiz engenharia, eu era o único pobre da minha turma, era um bando de gente rica, que eu nunca tinha visto coisas do tipo, tem gente que ganhou Ferrari do pai por passar no vestibular. Não sei como andam lá naquele campus com Ferrari, com tanto de buraco que tem. Mas o que eu via nisso? Povos, né, pessoas que faziam como dinheiro seu próprio Deus. Mas a gente ainda pode se levantar e fazer diferença. No seu trabalho, entre os seus amigos, a gente pode se levantar e fazer. Eu não estou falando para você tentar empurrar Jesus goela abaixo no sentido, você tem que aceitar Jesus. Não, dê testemunho, seja diferente. Não siga os exemplos que eles dão. Mostre que você pode ser amigo deles, mas ainda você pode ser diferente. Que isso não impede essa amizade de estar prosseguindo. E com certeza Deus vai usar a sua vida para impactar eles, né? Eu disse algumas vezes, a gente é carta viva, e muitas vezes a gente vai ser a Bíblia que essas pessoas vão ler, já que elas não vão abrir o Novo ou o Velho Testamento, normalmente, para estar lendo. No próximo domingo, a gente vai estar vendo a resposta de Deus. Então, a gente vai ver a resposta à queixa de Abacuque. E Deus vai falar sobre o sofrimento, Deus vai falar sobre esse peso, essa advertência, esse peso, esse fardo que ele vai trazer. Mas o legal nisso é que, em meio a tudo isso que Deus fala, como a gente diz aqui na nossa
mensagem, Deus traz junto uma mensagem de esperança. Ele não vai deixar o povo dele se acabar. E ainda que a gente sofra, a gente sabe que o nosso sofrimento ele vai ser momentâneo. Seja momentâneo aqui na Terra, seja momentâneo durante a nossa vida aqui na Terra, mas durante a eternidade a gente não vai viver mais isso. E hoje de manhã, eu amo fazer caminhadas. Eu gosto de fazer caminhadas porque sozinho eu consigo conversar comigo mesmo, ficar pensando. Eu gosto de falar, e às vezes eu gosto de falar em voz alta comigo mesmo, então as pessoas acham que a gente está doido, né? Mas eu nunca liguei porque os outros pensam mesmo. Mas eu estava caminhando e meditando no que eu ia falar hoje à noite mesmo, e Deus me trouxe uma canção antiga dos anos 90, que é baseada no texto de Lamentações 3, que se chama Deus de Amor. Essa canção ela começa dizendo: tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Eu sei que em ti, Senhor, eu posso confiar. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como é bom poder confiar, como é bom poder pertencer a um Deus de amor, como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. E termina dizendo: em ti eu posso me alegrar e com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo, ele nunca falhou e ele não falhará. E quando eu estava andando e meditando, isso me acendeu uma chama, na verdade, no meu coração, lembrando que Deus é um Deus de amor. E apesar de que o nosso sofrimento ele pode vir, a gente pode dizer como Davi: eu confio em teu amor. Eu sei que mesmo que eu sofra, o Senhor está no controle de toda a situação. E eu sei que os seus planos são melhores. Eu sei que o Senhor pode usar o meu sofrimento para algo bom. Seja para mim, seja para outra pessoa. Deus pode estar usando isso. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma citação desse livro, do pastor John Bonner. O pastor John Bonner é um pastor americano da Calvary. E ele é o líder, o diretor do Bible College do Peru, em Cajamarca. E ele escreveu esse livro, O Mito da Coincidência. Esse daqui está em espanhol, ele me deu em 2019, quando eu pude traduzir para ele. E ele é um cara incrível. O Kaká conhece ele. Eu estava num momento bem difícil no ano 2019, pessoalmente, ministerialmente. A gente estava lidando com tantos problemas aqui na igreja. Eu estava tão desgastado. Eu fui convidado para ensinar na Escola de Ministérios da Calvary de Londrina. E eu só fui pela fé mesmo, porque eu estava no pó mesmo. E aí eu pude conversar, e o John Bonner, ele contou o testemunho dele e emanou tanto amor, que isso me trouxe um ânimo. E eu quero trazer uma citação dele, que eu compartilhei com a liderança da igreja alguns dias atrás. Nessa citação, ele fala sobre os momentos de silêncio de Deus. Por que às vezes parece que Deus não responde a gente? Porque parece, às vezes, que Deus faz esse silêncio e não está nos ouvindo, né? Uma coisa você pode ter certeza: quando Deus está em silêncio, é para o nosso melhor. Se Ele responder ou não responder, é para o nosso melhor. E se Ele demorar para responder, Ele não demorou. Ele está respondendo no momento certo. Às vezes a gente que é apressado demais, mas Deus sabe o momento certo. E ele diz assim, ele traz uma citação que, inclusive, ele cita o pastor Chuck Smith, o fundador da Calvary, e ele diz assim: dizemos, quando Deus guia, Ele provê. Quando Deus não provê, Ele também nos guia. Mas talvez Ele nos guie a permanecermos quietos, a esperarmos nele. Há momentos na sua vida nos quais o Senhor não respondeu e que agora você pode olhar para trás e ver o motivo. Isso não é uma coincidência, senão o modo guiar perfeito de Deus. E aí ele faz uma outra citação em relação a Paulo. Ele estava sentado num calabouço úmido, subterrâneo, encarcerado pelos guardas romanos. O desejo de Paulo era levar o evangelho aos confins mais longes do Império Romano, mas ele não pôde. Em lugar de chorar por sua desafortunada circunstância,
o apóstolo tomou uma pluma e começou a escrever. Ele escreveu aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. Da sua cela, ele também escreveu a Filemão e a Timóteo. Se não fosse por esse tempo de inatividade, essas cartas de vital importância nunca seriam escritas. É difícil escrever enquanto você viaja, enquanto você ministra e enquanto você se desvia de pedras. Deus usou um momento muito difícil de Paulo, que é o momento que ele estava preso. Com certeza, Paulo ele queria estar ministrando. Deus chamou ele para levar o evangelho às nações gentias. Mas Paulo estava preso. Deus usou esse momento para ele escrever essas cartas, que sem elas a gente não estaria aqui hoje. Elas fazem boa parte do nosso Novo Testamento, elas explicam a graça de Jesus Cristo. São textos incríveis que Paulo trouxe no momento ao qual ele estava preso. Então, muitas vezes pode parecer que Deus está fazendo esse silêncio, isso pode nos levar a um desespero. Mas como o título da nossa série diz aqui, né, e como a gente vai ver nesse livro de Abacuque, a gente vai nessa caminhada do desespero à esperança. Quando as coisas estão ruins, a gente pode olhar para a nossa esperança. E o que nessas cartas de Paulo elas nos trazem? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança são as gloriosas riquezas, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo vive em nós, Ele é a esperança da nossa glória. Então a nossa esperança, ela está em Jesus Cristo. E como encorajamento final agora mesmo, eu queria começar dizendo, apesar de parecer estranho, né, para o encorajamento, a gente vai passar por momentos difíceis, sim. Se você está tudo bem, vai ter momentos difíceis na sua vida, uma hora ou outra. A gente vai ter dificuldades, mas que a gente possa olhar para Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, essa salvação a qual Abacuque está clamando. E que a gente possa se alegrar nele. A gente possa se alegrar sabendo que Ele é Emmanuel, que Ele está conosco em todo momento. Agora a gente vai ter mais um momento de louvor e adoração, mas que a gente possa estar, enquanto o pessoal aqui está vindo, até no espírito de oração mesmo. E você possa estar meditando e lembrando. Você está sofrendo? Como diria a Cassiane nos anos 90, né? Louve. Se você precisa, louve. Mas você está sofrendo, levanta isso diante de Deus. Não tenha vergonha de mostrar os sofrimentos que você tem para Deus, confiando na soberania dele e sabendo que a sua esperança está em Cristo. Mesmo que pareça que demore, não vai demorar, na verdade, não. Deus vai fazer tudo no tempo certo.